Olá, sou Martins Bach Neto, médico ortopedista da Urtimagem, e hoje o tema do Fala Doutor é escoliose. A escoliose é uma deformidade na coluna. Quando analisamos a coluna olhando de frente no plano frontal, a coluna ela é retinha. A escoliose é caracterizada quando existe uma rotação das vértebras e vai gerar então uma deformidade na coluna. Escoliose dói ou não dói? Geralmente a escoliose cursa sem dores. A principal queixa do paciente é a deformidade. Existem alguns tipos de escoliose. A escoliose, ou o paciente pode nascer com uma escoliose, a gente fala que uma escoliose congênita, geralmente ela é caracterizada por uma deformidade em alguma vértebra. A escoliose mais comum, a que ocorre, é a escoliose idiopática, e ela pode ocorrer na infância, na juventude e na adolescência. A mais comum é na adolescência, e geralmente a escoliose não cursa com dor. Então a principal queixa do paciente é a própria deformidade. O diagnóstico da escoliose é feito a partir do exame clínico, onde se observa então a deformidade na coluna do paciente e a gente faz a complementação com imagens radiográficas. A partir do momento então que é detectada a escoliose, o mais importante é então mensurar o grau dessa deformidade. A partir do grau dessa deformidade é feito então o parte do tratamento clínico. Geralmente as deformidades pequenas é feito um tratamento em termos de terapias de reabilitação da coluna. Em deformidades mais moderadas, utiliza-se às vezes algum colete para tentar evitar a piora dessa deformidade. E dependendo do grau da deformidade, em altos valores angulares, tem a opção ainda de tratamento cirúrgico. Uma dúvida frequente: será que essa escoliose vai me incapacitar, vai incapacitar o paciente? Então, o que é importante o paciente ter o diagnóstico, a partir do momento que tem o diagnóstico, é importante a gente saber então o valor dessa angulação. Então, angulações pequenas, a gente vai simplesmente fazer o acompanhamento. O paciente vai continuar com a deformidade, aquelas deformidades que a gente considera aceitável, e a gente vai simplesmente fazer a parte de reabilitação da coluna. Naqueles casos que a gente tem uma evolução progressiva da cursa, muitos casos às vezes precisam de uma correção cirúrgica. Então, o mais importante é fazer o diagnóstico precoce para aí sim determinar qual o método ideal para o tratamento de cada paciente. E a queixa, como eu relatei, é a questão da deformidade. Essa deformidade geralmente é mais comum na adolescência e mais comum em meninas, muitas vezes relacionada às vezes com o uso de mochila, uso de computador, uso de celular, mas a escoliose idiopática, ela não existe uma causa definida específica. Então, geralmente esses usos inadequados não tem muita correlação. Isso pode às vezes gerar umas outras deformidades na coluna, má postura, mas não a escoliose. Então o mais importante é fazer o diagnóstico precoce, lembrar desse perfil que é mais comum em meninas na fase ali do crescimento, porque a escoliose é uma deformidade que com o crescimento, principalmente ali no estirão do crescimento, ela pode ter uma evolução, que geralmente é onde é feito o diagnóstico. Se você tem algum desses sintomas de deformidade, se você conhece alguém com alguma deformidade, traga aqui na Urtimagem para a gente fazer essa avaliação. Muito obrigado por assistir esse vídeo, até uma próxima oportunidade.